Salve, salve, torcida botafoguense, mais um vídeo aqui no 90 Minutos de Belo. Como prometido, análise do elenco 2026. A partir de agora eu vou fazer a minha análise aí do elenco botafoguense, análise completa, pontos fortes, pontos fracos. Nenê, como deve jogar? Como meia? Como centroavante? Enfim, vamos conversar sobre isso a partir de agora, mas antes, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu comentário, compartilha aí para os grupos de amigos botafoguenses, enfim, dá aquela moral aqui para o canal, que é super importante para a gente seguir fazendo cada vez mais conteúdos. Bom, vamos para análise, sem mais delongas, botar aqui na tela, né, o campinho com os jogadores do elenco atual do Botafogo, né? O Botafogo tem em praticamente todas as posições um titular e pelo menos um reserva, em alguns casos dois reservas. Vamos passar setor por setor. Começando pelo gol, tá? Que é um setor que o Botafogo está bem servido. Fracaro, 2025 muito bom. Na minha opinião, foi o melhor jogador do Botafogo em 2025. Renovação mais do que acertada. Tem a tendência de começar como titular, apesar do Bernardo Franco, quando eu perguntei sobre essa posição lá no microfone aberto na Tabajara, ele disse que começa tudo do zero agora e o Fracaro não teria vantagem por ter sido goleiro titular da temporada passada. Então estaria em aberto para todos os goleiros. Eu não acredito que o Leandro Matias, que chegou de São Paulo, só tem 21 anos, não tem minutagem no futebol profissional. Eu não sei se ele de cara briga pela titularidade. Acho que não. Eu acho que vai ficar entre o Fracaro e o Max Wallace. Max Wallace, goleiro, teve passagem boa no Fortaleza, estava na Arábia Saudita, jogou na Inter de Limeira, foi o seu último clube aqui no Brasil. Eu acho que é um goleiro que vai brigar com o Fracaro, né, pela titularidade. O que é bom, tá? Você ter dois goleiros ali com cara de titular. Tanto o Fracaro como o Max Wallace podem ser titulares. Eu acho que eles são níveis parecidos. O Fracaro a gente sabe o que entregou já na temporada passada. O Max Wallace vem do futebol saudita, vem do futebol do exterior, a gente não acompanhou muito de perto, mas vinha jogando. Então, devia estar num bom momento, né? Se era titular é porque estava tendo um bom momento. Então, eu acho que o Botafogo está bem servido. Se o Fracaro começar como titular, por exemplo, e entrar numa fase ruim, você tem um goleiro ali na reserva que te dá confiança. A mesma coisa, se o Max Wallace começar como titular e não for bem, você tem um Fracaro que foi o melhor jogador do time na temporada passada. Então, se tem um setor que o Botafogo está seguro, é o gol. E ainda tem o Leandro Matias, que é um jovem com potencial. Então, acho que talvez seja o setor que o Botafogo esteja melhor servido o gol. Vamos agora partir para a zaga, né? 6 opções, Ian Souto, zagueiro ainda jovem, 24 anos, mas tem experiência em clubes médios do futebol brasileiro, Goiás, né, Vitória, clubes importantes, clubes com torcida, com pressão, Juventude, né, já teve no Juventude, passou pelo CRB, ele foi rodando nos últimos anos em times de Série B. É um jogador de Série B, o nosso querido Ian Souto. Jogou no Vitória, que foi campeão da Série B em 2023, era um zagueiro reserva, mas que toda vez que um titular machucava, era ele que entrava. Então, era um jogador importante no elenco no geral. Jogou no Goiás em 2024, na Série B. Então é um jogador que é de Série B. Ano passado jogou no Criciúma. Ele também era um reserva ali imediato dos titulares. É uma contratação interessante. Um jogador que tranquilamente seguiria na Série B se quisesse. E até por isso eu acho que o Ian Souto é titular. Vai ser titular do time. Não sei se logo de cara, porque ele foi um dos últimos a se apresentar, mas a médio prazo, pelo menos, deve ser titular. Júlio Vaz fez uma boa Série C pelo Floresta, começou como reserva, foi titular no quadrangular, um Floresta que tomava muito pouco gol,
Uma defesa, foi a melhor defesa da Série C, foi da equipe do Floresta. Acho que é um reserva inicialmente. Eu acho que Ian Souto deve ser titular, Júlio Vaz, um bom reserva. Acho que também é uma aposta interessante, um cara que vem num momento bom na carreira. E tem o Da Silva, que estava no Mirassol, um time de Série A, elenco de Série A, mas não jogou no Mirassol. Ele teve uma lesão e ele ficou de fora praticamente toda a temporada. Inclusive, eu nem sei a situação da lesão dele, se ele já está 100% recuperado, se ainda está voltando aos poucos. Mas é um jogador que em 2024 até teve 5 jogos pelo Mirassol, ano passado, lesionado, não conseguiu jogar. Teve também disputa da Série C em 2024 pela Aparecidense, então tem experiência na competição. Jogador revelado pelo Goiás, que jogou no Goiás em 2022 na Série A. Tá? Ele teve alguns jogos pelo Goiás ali em 2022, ainda muito jovem. Ele é um zagueiro jovem também, tem só 24 anos. Então já teve aparição aí em divisão superior. Então são boas opções. Pelo lado esquerdo da zaga, o Igor Moraes, que também pode ser um zagueiro pelo lado direito. O Igor Moraes, tanto na direita como na esquerda. Por ter o Ian Souto, eu acho que o Igor Moraes vai acabar sendo o zagueiro pela esquerda. Mas, enfim, não sei, eu só estou supondo aqui com as informações que eu tenho. Fez uma ótima Série C pelo Ipiranga, foi um cara que nos scouts ali de duelos ganhos, né, de desarmes, sempre muito entre os primeiros, né, números muito altos. Jogou a reta final da Série B pelo Volta Redonda. Eu acho que é uma ótima contratação. Um jogador ali sem muito marketing, né? Mas eu acho que tem muito para entregar. Eu acho que ele e o Ian Souto, de cara, são os zagueiros que eu mais gosto desse elenco. E até por isso imagino que os dois sejam titulares. Ainda tem o Márcio Silva, que tecnicamente é um bom zagueiro e com potencial de ser titular. O Márcio Silva é um zagueiro canhoto. Então, ele tem até uma boa probabilidade de brigar de fato pela posição. Só que é um jogador que nos últimos 2 anos jogou muito pouco, teve uma lesão grave no joelho. Ele fez um 2023 muito bom no Botafogo de Ribeirão Preto, foi um dos melhores zagueiros daquela Série B. Foi para o Guarani e aí se machucou. Se machucou, enfim, jogou muito pouco nos últimos 2 anos. E agora no Botafogo vai tentar recuperar aí o bom futebol. Inclusive é paraibano, tá? O Márcio Silva de Juru, então vai estar mais perto da família. Zagueiro alto também. Muitos zagueiros do Botafogo acima de 1,90. O Márcio Silva tem mais de 1,90. O Da Silva tem mais de 1,90. Enfim, uma zaga alta. E os que não têm 1,90 tem perto disso. E aí tem o Felipe, que aí eu acho que é mais para compor elenco. Acho que não briga por titularidade. Jogador jovem, fez base no Palmeiras, base no Ituano e depois teve uma passagem pelo Osasco Audax até chegar no Belo. Eu acho que é um jogador ali para compor elenco. Não vejo brigando por posição. Os outros 5, sim. Tá, o Da Silva, por não ter jogado no ano passado por causa da lesão, eu também acho que ele sai um pouco atrás na briga. Mas Igor Moraes, Ian Souto, Márcio Silva e Júlio Vaz, se a gente pensar ali 2 titulares e 2 reservas, né, para serem relacionados, eu acho que esses 4 saem na frente. Mas um setor muito bem servido também, tá? Zagueiros jovens, velozes, altos. Então, vai ter uma zaga leve, tá? Não vai ter aquela zaga pesadona, né? Acho que vai ser uma zaga bem rápida essa defesa do Botafogo. Também, assim como o gol, considero um setor muito bem contratado pelo Rodrigo Pastana. Laterais já é um setor que eu tenho um pouco mais de pé atrás. A gente tem o Vitor Ricardo, um jogador que revelado pelo Fortaleza, até chegou a jogar no time profissional, mas acabou não decolando na carreira. Se esperava mais do Vitor Ricardo, que na temporada passada jogou em 2 times de Série D. Boa Vista no Campeonato Carioca e Pouso Alegre na Série D. Assim, jogou pouco ano passado, jogou 17 jogos, até fez um bom Carioca. No Pouso Alegre ele jogou pouco, jogou apenas 6 partidas, mas em 2024 ele jogou no São Bernardo, inclusive na Série C. Tá? Jogou na Série C, titulares alguns jogos, outro ficou no banco, mas tem experiência em Série C. Em 2023
fez parte da Ferroviária, que inclusive acho que foi campeã da Série D, subiu da Série D para a Série C, foi um jogador importante, tá, nessa Série D da Ferroviária. O último ano que não me passou muita confiança pelos números, mas tem potencial, eu acho que sai na frente do Eric. Eric que, enfim, todo mundo conhece, que já está há alguns anos do Botafogo, revelado pelo Belo, garoto de Bahia, enfim, gente boa, mas que precisa, de fato, confirmar a expectativa que a gente tem sobre ele. Eu acho que é um lateral que vem evoluindo aos poucos, mas eu esperava uma evolução maior do Eric nesses últimos anos. Eu esperava que o Eric fosse mais do que ele é hoje. Claro, ainda é jovem, pode ser o ano dele, por exemplo, esse ano. Enfim, cada jogador tem um tempo de maturação. O Eric só tem 22 anos, vai fazer 23 ainda. Então, é uma boa opção para reserva inicialmente. Eric sempre quebra o galho, né? Tem torcedor que reclama muito, mas eu acho que o Eric quebra muito galho. Às vezes chega um jogador aí com mais status que ele, mais experiente, que nem entrega o que o Eric entrega. Então, eu gosto do Eric no elenco. Vamos ver se esse ano ele deslancha. Na esquerda, a gente tem PK, um lateral com experiência em Série A, em 24 e 23. 23 jogou no Cuiabá, 24 no Vitória. O ano passado dele que foi ruim, no Paysandu, né? Foi contratado até com expectativa por vir de um time de Série A, como Vitória. Até jogou no primeiro semestre, mas da Série B em diante ficou na reserva, foi até afastado. Na reta final da Série C, o PK não estava nem sendo relacionado mais. Mas para um Botafogo, para um paraibano, para uma Série C, eu acho um bom nome. Ele é um jogador até que antes desse avanço na carreira, jogando até Série A, ele era um jogador de fato ali de Série C, Série D, até jogou no 13 há alguns anos, o PK, o Patrick Calmon. Aí em 2023 ele fez um grande gauchão pelo Ipiranga. Ele foi eleito o melhor lateral esquerdo do gauchão de 23 e aí ele foi contratado pelo Cuiabá e aí conseguiu aí ter alguns aninhos como jogador da elite do futebol brasileiro. Ainda tem uma idade boa, 31 anos, idade interessante. E eu acho que para a Série C é um reforço bom. Até porque laterais é difícil contratar. Assim, na Série A, laterais é difícil contratar. Por isso que quando surge um destaque, até em time de Série D, Série C, os times grandes contratam, porque é uma posição rara no mercado, uma posição difícil de você encontrar bons jogadores. Então, Vitor Ricardo e PK não vêm de um ano anterior muito bom, mas possuem potencial e são laterais ofensivos. Tá? São laterais ofensivos que vai ajudar muito ali nesse Botafogo, sobretudo no paraibano, né? Onde você tem que atacar, os adversários jogam fechados, tem que ter laterais que saibam cruzar, né? Que saibam chegar à linha de fundo, e esses dois têm essa característica. Na esquerda tem o Jonathan Tavares, muito jovem, é um jogador que no profissional só jogou na Hungria, tá? Ele teve 3 anos da carreira dele na Hungria, ele tem apenas 22 anos, 21 anos, vai fazer 22. Vamos ver. No Brasil ele não tem muita experiência. Ele jogou na base da Aparecidense e do Mirassol, e aí foi vendido para o Ferencváros, que é até um dos times mais tradicionais da Hungria. Jogou pouco nesse time, aí jogou num time menor depois e agora volta ao Brasil. Vamos ver. Para mim é uma grande interrogação, mas é jovem. Enfim, o Botafogo deve ter encontrado aí, os scouts do Botafogo devem ter encontrado alguma qualidade para ele estar no elenco. E aí tem o Bull, né, que é um jogador que nem foi anunciado, mas, de acordo com informações, ele já está treinando na Maravilha do Contorno. Um jogador que estava no futebol da Geórgia. Me parece muito forte, tá? Um lateral bem físico. Me parece até com mais característica defensiva do que ofensiva. No Brasil jogou no Boa Vista, no Icasa, no Grêmio Prudente, enfim, uma carreira meio sem destaque, tá? O fato é esse, no futebol brasileiro, mas lá na Geórgia ele jogou muitos jogos ali, 27, 32 jogos por temporada, uma minutagem boa. Tem 25 anos, enfim, vamos ver o que ele consegue entregar. Tem 3 laterais esquerdos e 2 direitos, né? Não sei se a contratação do Bull foi porque o Bernardo Franco
quer utilizar o PK ou o Jonathan mais avançado. Não sei se é por isso, e aí ele pediu outro lateral. Ou porque ele não gostou de um dos outros dois, e pediu mais um ali porque ele vai precisar, porque alguém não está entregando. Eu não sei, mas foi uma contratação que chegou agora, veio agora. Certamente foi por algum desses dois motivos. Ou ele quer usar o PK ou o Jonathan mais avançado, ou ele não gostou de um dos dois e quer mais uma opção ali para brigar por posição. Bom, defesa avaliada. Vamos agora para o meio de campo, né? Os volantes. Thalisson e Igor Maduro, remanescentes, né? A gente conhece já. Igor Maduro, um volante goleador. Não sei se vão começar como titular, né? Foram titulares na temporada passada, mas não sei se o Bernardo Franco vai mantê-los. Até porque o Varela e o Dudu Nardini me parecem com possibilidade de conseguirem essa posição. O Dudu Nardini estava no futebol romeno, um jogador que estava um tempo fora do Brasil, rodou bastante, rodou em vários clubes. Eu vi alguns lances do Nardini, né, aqueles vídeos de highlights. Tem muito passe longo, muito passe vertical. Quem acompanhou os jogos treinos também elogiou o Dudu Nardini. É um jogador que a galera não botava muita fé, né, pelo currículo. Jogou time pequeno de divisão inferior da Itália, jogou na segunda divisão do Chipre, aí jogou na República Tcheca e estava num time da primeira divisão da Romênia. Era um jogador que está fora do Brasil desde 2019. Então, e é jovem ainda, né? Ele tem 28 anos, ele saiu aqui do Brasil com 21, 22. Mas aparentemente agradou na pré-temporada. Não sei se a ponto de ser titular. Tem o Varela, que é um jogador que surgiu muito bem no Grêmio, já foi do elenco principal do Grêmio ali no início da carreira, quando saiu do Sub-20, foi integrado ao elenco principal, só que não conseguiu se firmar. Ele até ficou no Grêmio até 2023, até o final de 2023, e aí o contrato foi encerrado, e aí ele jogou em 2024 no Sampaio Corrêa, naquele Sampaio Corrêa que caiu da Série C para a Série D, e ano passado jogou no São José, voltou ao futebol gaúcho e jogou lá no São José. E agora chega ao Botafogo. Inclusive, ele teve 11 jogos no profissional do Grêmio. Então, ele teve já uma experiência em Série A, entrou em campo até em Libertadores ou Sul-Americana, enfim, em alguma dessas competições internacionais. Também é jovem, tem uma idade boa, 25 anos. Vai brigar por posição, tá? Eu vejo aqui Igor Maduro e Thalisson na frente, muito pela temporada passada e por conhecê-lo, mas eu não duvido que Varela e Dudu Nardini briguem ali pela titularidade também. O Caio Garcia eu vejo ali com... Enfim, é um jogador muito jovem, é da base do Flamengo, está emprestado aqui. Eu não sei se ele tem condições de ser titular. Um jogador que a gente viu muito pouco ano passado. Não sei, vamos ver. O cara era da base do Flamengo. Algum potencial ele tem. Vamos ver se ele consegue deslanchar aqui no Belo. Mas até vejo como dos 5 a quinta opção. Mas vamos ver, né? Vamos ver se ele impressionou na pré-temporada, vai ganhar mais minutos. É um jogador que eu quero ver mais. É um jogador que eu gostaria de ver mais para ver se ele, de fato, consegue ser útil. Mas eu também acho o setor de volantes um bom setor, tá? A gente não tem muito aquele volantão, né? Aquele volante pegador. Os 5 volantes aí, eles têm até no geral, uma boa qualidade com a bola no pé. Então, até vejo alguns torcedores, queriam um 5, né? Aquele 5, brucutu, mas é meio defasado isso também, tá? Essa questão do 5 que só destrói jogadas. É bom ter. Né? Um Rodolfo Potiguar, por exemplo, que até bate falta também, que jogou no Brusque. Nem sei se está no Brusque ainda. Estilo esse jogador. Né? Aquele jogador mais xerifão, aquele volante mais xerifão. Os volantes do Botafogo são mais volantes de toque, né? De construir, enfim. Eles não têm a questão da marcação como algo principal deles. O Thalisson eu acho que marca muito bem. Eu acho que é o jogador até que tem desses jogadores aí com maior qualidade de marcação. O Varela, vamos ver, né?
como ele vai desempenhar aqui, mas eu acho que no geral tá servido, tá bem servido aí a posição de volante, sobretudo para início de temporada. Tá? Para o Campeonato Paraibano. Quando chegar a Série C, o Botafogo vai reforçar, né, os demais setores aí que precisam de jogadores mais cascudos, de melhor qualidade. Eu tenho essa expectativa. Fechando o meio de campo com Giovani e Ed Carlos. Aí você me pergunta, por que o Nenê não está aí entre os meias? Porque eu acho que o Nenê não será utilizado como meio-campista, pelo menos na grande maioria das vezes. Pode ser utilizado, mas eu acho que ele vai ser ali um falso 9, um centroavante. Daqui a pouco a gente fala do Nenê. Bom, o Giovani chega com status de ser um jogador de Série B também, né? Aquele negócio, quem é jogador de Série B? O Ian Souto é jogador de Série B, o Giovani é jogador de Série B. Jogadores que não frequentaram a Série C, né? Jogadores que frequentaram ali entre Série A e Série B. O Giovani é esse jogador. O Giovani, ele foi campeão mundial de clubes pelo Corinthians, contra o Chelsea. Ele estava naquele elenco do Corinthians. Um jogador que depois rodou, né? Não conseguiu se firmar tanto, mas assim, tem uma carreira boa. Jogou Ponte Preta, Atlético Paranaense, Náutico, Goiás, Curitiba, Avaí, Cruzeiro, Sport, Paysandu, estava no CRB nesse último ano. Então, um jogador que estava ali entre Série A e Série B. E sempre com boa minutagem. Tá? Em alguns clubes foi mais reserva do que titular, mas sempre, nos últimos 2 anos, ele jogou 39 jogos ano passado, 16 pelo CRB e 23 pelo Paysandu, e em 2024 ele jogou 41 jogos pelo Avaí. Então, um cara que vem jogando bastante, tá? Nos últimos anos, vem tendo minutagem e não se machucou muito. Né? Reclamo do Giovani por ele estar ali, às vezes, acima do peso e tudo mais. Mas, enfim, depois que inventaram o Monjaro, né? Não sei se vai ter jogador gordo mais. Vamos ver. Mas, tecnicamente, é um jogador que tende a sobrar numa Série C no Campeonato Paraibano. Pelo menos essa é a expectativa. Tá? Então, a expectativa é que o Giovani sobre no contexto do Botafogo. Até por isso eu acho que o Nenê não vai jogar como meia, porque já tem um Giovani, que é um jogador de qualidade e um jogador caro. O Giovani é top 3, top 5 salários do Botafogo tranquilamente. Top 3, top 5. Eu digo aqui sem medo de errar. Um dos maiores investimentos. Então acho que ele não vai ficar ali disputando posição com o Nenê. Né? Você não vai pegar 2 dos seus 3, 4, 5 principais jogadores para jogar na mesma posição. Aí tem o Ed Carlos, que eu acho que ganhou essa chance, muito boa para ele, né? Ter renovado o contrato, não entregou nada no passado. Né? Foi um jogador que teve o Márcio Fernandes, teve o Pisa, e ninguém quis utilizá-lo. Ninguém. É um jogador que estava meio escondido na Grécia, enfim, não demonstrou destaque nos últimos anos. Começou muito bem, um jogador que veio da base do Santos. E aí ele jogou até no profissional, teve rodagem no profissional do Santos, mas depois ele não conseguiu engrenar. Não conseguiu engrenar na carreira e foi rodar aí fora do Brasil. E agora, desde o ano passado, no Botafogo, né? Foi o Galo que trouxe. E acabou, acho que até pela necessidade, né? Posição de meia é difícil você achar. Então, como é um jogador que ainda é jovem, só tem 24 anos, tem potencial, base no São Paulo, base no Santos, pode ser que ele reencontre aí o bom futebol dele e comece a ter bom desempenho. Bom, vamos para o ataque. Vamos para as pontas. Brenner Camilo, né? Bom reforço, ponta direita. As pontas, né, tanto a direita como a esquerda, o Botafogo tem 3 opções no todo, tá? Eu acho pouco. Me preocupa. Até agora, das posições que a gente analisou, me preocupa um pouco as laterais, eu tenho um pouco de dúvida, porque PK e Vitor Ricardo não tiveram um ano tão bom, o ano anterior, e Eric e o Jonathan são jovens, e o Bu, o cara veio do futebol da Geórgia, o que esperar desse cara? Não tenho a menor ideia. Então, as laterais... E também as laterais é muito pela questão até técnica, ao meu receio. A questão das pontas é questão mais de quantidade, porque qualidade, eu acho que as 3 opções que o Botafogo tem hoje, que são originários da posição, opções interessantes.
Brenner Camilo fez um bom ano pelo Confiança, a torcida do Confiança até queria que ele ficasse. Guilherme Santos, que finalmente vai conseguir jogar na posição dele, né? Jogou muito de meio campista na temporada passada. É um jogador muito versátil. O Guilherme Santos joga na direita, joga na esquerda, joga de centroavante e joga de meia. Então, é um cara que dá para fazer ali da frente quase tudo. É um jogador canhoto também. Eu até coloquei ele na esquerda porque ele é canhoto. Mas pode ser que ele seja utilizado na direita. E até foi o artilheiro da pré-temporada com 4 gols, né, o Guilherme Santos. Um jogador que eu tenho uma boa expectativa que na oposição dele ele de fato engrene aqui no Belo. Mas foi muito útil, tá? Não vamos esquecer, no Paraibano o Guilherme Santos de meio campo ele foi bem útil mesmo. Mas na Série C aí o nível subiu, ele não conseguiu ajudar muito. Mas eu acho que na posição dele ali como atacante ele pode ser mais valioso. Tem o Dudu Atamoto, um jogador que surgiu muito bem no Botafogo de Ribeirão Preto, teve um problema criminal, né? Acusação de assédio, responde por processo, até é uma palavra até mais forte do que assédio, mas eu não vou falar aqui no YouTube, porque o YouTube vai acabar tirando o engajamento do vídeo se eu falar a palavra. Passou 2 anos fora do Brasil, agora está voltando, jogou no CSKA da Bulgária, jogou no futebol português, tem qualidade, é um ponta veloz, bom no 1 contra 1, tem técnica, é interessante, tá? Eu acho os 3 boas opções. Eu acho que tem poucas opções. Aí, não sei se o Bernardo Franco vai querer usar o Vitor Ricardo ali, talvez como ponta, o PK, o Jonathan, enfim, também improvisá-los ali quando precisar. Não sei, mas fato é uma posição que desgasta muito, né? Porque ponta, na maioria das vezes, nem termina os jogos por causa do cansaço, é um cara que corre muito, se machuca muito, né? Ponta tem uma tendência maior de ter lesão muscular. Então, a minha preocupação em relação às pontas não é nem pela questão técnica, é mais pela questão de quantidade. Acho que o Botafogo deveria ter pelo menos mais 2, ou no mínimo mais 1, né? Para você ter pelo menos um reserva e um titular para cada um. Enfim, talvez chegue, né? Vamos ver. O Botafogo talvez esteja esperando ali oportunidades interessantes de mercado. Bom, vamos para os atacantes. Dourado, Anderson Chaves e Balotelli, que são centroavantes de origem. O Anderson Chaves, ele tem uma característica que ele pode jogar caindo pelos lados. Então, talvez o Anderson Chaves seja mais uma opção ali para jogar pela ponta quando houver a necessidade. O Balotelli e o Dourado, aí não dá para eles fazerem essa função. O Balotelli, inclusive, é o que eu menos tenho expectativa. Eu vi alguns vídeos dele. É um jogador que jogou no Japão, jogou na Áustria, jogou no Vietnã. Não tem um número tão alto assim de gols. Enfim, é mais aquele centroavantão ali de botar a bola para dentro, fazer o pivô, é forte fisicamente. Mas até ver, eu acho que ele de todos os centroavantes é o que eu tenho menos expectativas. O Anderson Chaves eu tenho uma expectativa um pouco maior, né? Ele saiu do Brasil depois de fazer uma boa temporada pelo Afogados. Ele fez 13 gols em 20 jogos, algo assim. Aí rodou aí pelo Oriente Médio, não, pela Ásia. Japão, enfim. Teve 3 temporadas no Japão, no Fuigeda, é isso mesmo. E agora volta ao futebol brasileiro, vamos ver. Também não tem muitos gols nesses 3 anos de Japão, não, tá? Ele fez 11 gols em 3 anos, não é tão alto assim. Mas vamos ver. O jogador teve base no Vila Nova, já jogou até na base do Corinthians. Eu acho que para Paraibano, para um primeiro momento, eu acho que tendem a quebrarem o galho. Não sei se são jogadores para a Série C. Mas para o início do Paraibano, eles podem mostrar se eles vão ser úteis ou não para o restante da temporada. Até bom o Paraibano agora no começo, que o nível é um pouco menor, né? Então se esses jogadores não renderem no Paraibano, vão render quando? Então é um bom termômetro. Tem o Dourado, que eu acho que está na frente desses outros 2, mas o Dourado a gente tem que ver a questão física do Dourado. Porque é um jogador que, pelas informações, não participou dos treinos, mas aparentemente não tem problema, enfim, é meio contraditório. Não tem problema, mas não participou de jogo treino. É um jogador que
No ano passado também, né? Ficou fora por causa de lesão. Então, é um jogador que, tecnicamente, eu acho que ainda tem o que entregar, mas a questão física pode ser um empecilho para o Dourado ter mais minutos. Mas se ele teve o contrato renovado é porque não deve ser nada grave. Deve ser uma questão ali de incômodo, uma questão muscular, nada além disso. E até por isso eu acho que o Nenê vai ser o titular. Porque Dourado tem um problema físico, Anderson Chaves e Balotelli ainda, para mim, são interrogações. Muito tempo fora do Brasil os dois, enfim, quando jogaram no Brasil também não tiveram uma carreira assim de tanto destaque, são jovens ainda, né? O Anderson Chaves tem 24, o Balotelli tem quase 30, o Balotelli é mais experiente. Então acho que o Nenê vai ser esse centroavante, tá? Quando ele tiver apto, o Botafogo vai usá-lo, o Bernardo Franco vai usá-lo como falso 9. Até porque foi assim que o Nenê rendeu melhor nesse último ano no Juventude. Mais perto da área, né? Então, eu acho que o Nenê vai ser esse jogador ali para ser essa referência. Mas com mobilidade, né? Assim, podendo sair, enfim, como é um cara que tem qualidade técnica, ele não precisa estar plantado na área. É um cara que pode vir ajudar um pouco mais. Aí se você joga com o Guilherme Santos em determinado momento pode fechar ali como referência. Enfim, dá para ter variações dentro do próprio jogo. O Bernardo Franco tem opções. E o que me faz crer que o Nenê vem para ser também centroavante é que as opções para esse jogador de aeroporto, além do Nenê, eram o Barcos e o Guerreiro, né? Os atacantes, né? Os centroavantes. Com Guerreiro, né? Isso. Corinthians, ex-Flamengo, seleção peruana, o Barcos, ex-Grêmio, ex-Palmeiras, que também já são quarentões. Ainda bem, viu, que foi o Nenê. Eu acho o Nenê uma opção bem melhor que esses outros dois, para esse momento e para o Botafogo. E isso me faz reforçar que o Nenê vai ser centroavante. Assim, 3 coisas me fazem crer que o Nenê vai ser realmente um falso 9. Foi assim que ele foi mais utilizado nesse último ano no Juventude, e onde ele rendeu mais. A questão do Botafogo ter tentado outros centroavantes, né? Eram que estavam no radar, além do Nenê. E o Giovani é um jogador de alto investimento. Então também não acho que o Nenê vai brigar por posição com o Giovani. Talvez o Giovani não tá disponível, o Ed Carlos não tá jogando bem, aí você pode ter um jogo com o Nenê como meio campo. Mas fora isso, eu acho que o Nenê vai ser realmente esse centroavante, falso 9, e até revezando com o Dourado, né? Como o Nenê não joga. Dourado e Nenê não jogam 90 minutos, né? Dificilmente vão aguentar jogar 90 minutos. Então, começa com o Nenê, depois entra o Dourado, ou vice-versa, enfim. Eu acho que esses dois ali vão meio que um ser reserva do outro, né? O Nenê, claro, titular, e aí o Dourado sendo esse reserva imediato. Anderson Chaves e Balotelli aí vão brigar pela posição quando um dos dois não tiver à disposição. Mas assim, tudo na teoria. Por exemplo, o Nenê não vai estrear nesse jogo. Talvez não jogue esses 2 primeiros jogos pelo menos. Pô, o Dourado, a questão física também me parece não está tão bem, né, para começar como titular, talvez para ser relacionado. O Anderson Chaves começa como titular e mete gol adoidado, tira o cara, é difícil, né? Ou ele vira a terceira opção, difícil. Então, vai depender muito aí do Anderson Chaves ou Balotelli, que eu acredito que um dos dois vai começar como titular contra o Sport de Patos, depois contra o Confiança, eles aproveitarem a chance, né? Porque tem Dourado e Nenê que, pela qualidade, pelo histórico, pelo investimento nos dois, sobretudo no Nenê, vão ter a preferência se eles estiverem bem. Então é isso, análise feita do elenco. Pontos fortes, eu acho que o gol e a zaga, eu gosto muito das opções. Giovani, jogando o que sabe, inteiro fisicamente, também é um ótimo meio-campista. Laterais, eu tenho um pé atrás ainda. É uma posição que ainda não me passa confiança. Mas os dois titulares têm potencial para entregarem um bom futebol, tanto o Vitor Ricardo como o PK, e o Eric tem aquela expectativa dele finalmente deslanchar. Pontas, poucas opções, me preocupa também, porque é um setor que os jogadores se machucam,
Então também a minha preocupação, laterais e pontas. Eu acho que são os pontos ainda frágeis desse elenco. Mas zaga, gol, volantes, meio campo, acho que são setores que, para um primeiro momento, bem servido. Talvez para a Série C precise reforçar um pouco mais. Vai depender muito do desempenho dos jogadores nesse campeonato paraibano. O mesmo a questão dos centroavantes, né? Nenê, Dourado, Anderson Chaves, Balotelli, né? Nenê me parece inteiro. Acho que o Nenê, inclusive, dos jogadores de referência, é o que até menos me preocupa. Dourado, pelo histórico do ano passado e por esse ano também não está 100%, e Anderson Chaves e Balotelli por passarem muito tempo fora do Brasil, nunca tiveram um nível tão alto aqui de desempenho no Brasil, com exceção do Anderson Chaves, um pedaço de temporada no Afogados da Engazeira, que eu também não sei se é muito parâmetro, mas deixou gol, né? Não é fácil deixar 13 gols em 20 jogos no Afogados da Engazeira, então tem alguma qualidade. Mas por um primeiro momento eu acho interessante, eu acho que é o melhor elenco inicial do Botafogo em muitos anos, talvez desde 2019, que também era um elenco muito parecido de 2018, então tinha muito remanescente, né? Então a gente sabia o que esperar daquele time, que foi o último time do Botafogo campeão paraibano e também foi vice-campeão da Copa do Nordeste naquele ano. Então eu acho que esse elenco é o que deixa a gente mais otimista, pelo menos de 2020, 2021 para cá. Eu acho que é um elenco que, para paraibano, tá forte, dá para ser campeão, né? Vou fazer uma análise também sobre favoritos, né? O favoritismo do Botafogo, o nível de favoritismo, mas eu já adianto que eu acho esse Botafogo, o mais forte desde a pandemia. Pelo menos desde a pandemia, é um elenco que dá para ser campeão, dá para fazer uma boa Copa do Brasil, fases iniciais, tem qualidade para isso. Ainda tem algumas lacunas, aí tem setores que a gente não enxerga como lacuna hoje que podem virar lacuna com a bola rolando. Mas no papel, na teoria, o Botafogo está bem servido. Assim, se a gente for pensar só em campeonato paraibano, o Botafogo está servido em todas as posições. Até as laterais, que eu tenho um pouco de desconfiança ainda, para o paraibano dá para ter esses jogadores e render e ter um bom desempenho. Então é isso, né? Vamos ver aí com a bola rolando como esse Botafogo vai desempenhar. Agora está nas mãos do Bernardo Franco. Eu acho que o material humano foi interessante. A gente sabe que mercado de início de ano é muito difícil. Cara, eu estava vendo o jogo do Primavera, que é um time sem divisão do Campeonato Paulista, que está jogando a Série A Paulista. Pô, o elenco dos caras é elenco de Série B. É elenco de Série B. Então, o jogador que estava no Ceará na temporada passada, o jogador que estava jogando Série B, artilheiro de Série B, o Poveda, tá no Primavera. Então, é uma concorrência muito desleal nesse primeiro momento da janela. E com essas dificuldades, eu acho que o Botafogo fez um time bom. Bom. Não sei se vai atropelar todo mundo, se vai ser campeão paraibano com os pés nas costas, aí é difícil dizer. Mas tem material humano, o Bernardo Franco tem material humano para entregar aí um campeonato paraibano diferente do que a gente estava acostumado e vendo nas últimas temporadas. É isso, gostou da análise? Ficou meio longa, né? Mas enfim, muito jogador para falar. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tamo junto, até a próxima.